assunto pra você. Neuza Cipollini entra em sintonia com você. Olá, boa tarde Guaratinguetá, boa tarde Planeta Terra. Começando o nosso Sintonia Viva de hoje. Estamos aqui no Museu Frei Galvão. Olha ele aqui, ó. Olha lá, nosso querido Frei Galvão aí, que comemorou o ano passado, esse museu, 50 anos em Guaratinguetá. E o Sintonia Viva, como vocês sabem, é uma revista. Então a gente fala de todos os assuntos possíveis e imagináveis. A revista não tem uma coisa só, né? Então a gente gosta de falar sobre tudo, sobre todos, sobre as coisas que a gente descobre, as coisas que a gente não gosta, um pouco de política sem dúvida nenhuma, senão fica sem graça a vida. Né? Sem política a vida fica sem graça. E hoje é um prazer muito grande que estou aqui com ele, um teólogo, estudioso das nossas crenças, dos nossos santos, dos nossos deuses para quem, né? Enfim, pesquisador e principalmente questionador. É isso aí. Ele adora questionar tudo. E é com ele que a gente vai conversar. Tiago Xavier tem um canal também dele no Facebook, onde ele fala muito sobre Guaratinguetá. Isso. Muito. E por isso que eu pedi licença a Tereza Maia para fazermos aqui no Museu Frei Galvão. Lugar melhor para um pesquisador não tem, né? É verdade. Está tudo aqui. Tiago, muito obrigado por aceitar o convite. Bem-vindo nosso papo. Neuza, eu que agradeço o convite e a honra imensa de poder fazer parte do hall dos seus entrevistados, né? Porque nós que estudamos a história de Guaratinguetá, pesquisamos a história de Guaratinguetá, existem alguns personagens que já é intrínseco, né, com a história de Guaratinguetá. Você é uma dessas personagens. Já virei história, estou tão velha aqui. Não nesse sentido, mas estou brincando. Né, são vários anos assim de contribuições no rádio da nossa cidade. A rádio que inclusive tem uma história muito bacana com a história de Guaratinguetá. Você acabou fazendo uma introdução, né, brincando naquilo que... A gente tem que falar de política, senão o mundo fica sem graça, né? E nada como a rádio, né, nos anos 50, 60, 70, né? Você sabe muito bem. Maravilha. Então, assim, para mim é uma honra poder fazer parte disso, porque isso é história, né? Olha, estava conversando com as meninas aqui do museu, falando, elas me perguntando se eu estava na rádio. Eu falei, não, estou aqui agora. Eu falei, as rádios estão acabando, mas em Guará a rádio ainda é uma coisa muito forte. Né? Muito forte. Muito forte. Valor na rádio, fulano estava na rádio, todo mundo. Mas eu vou contar uma coisa para você. Você sabe que quando eu comecei na Rádio Piratininga, que eu achava que ninguém estava me ouvindo, e começou esse negócio no Facebook, eu pedi para os meninos assim, como é que a gente faz ao vivo no Facebook? Olha só. Eles falaram, aperta aqui, Neuza. Eu apertei e filmei todo mundo de ponta cabeça. Mas você sabe que eu encontrei com pessoas na rua, falou, nossa, Neuza, você trabalha em rádio? Eu fiquei ouvindo aquilo, eu falei, faz 36 anos que eu trabalho em rádio. Engraçado, né? Conta para nós, Tiago, você é um teólogo, veio... O mundo está esquisito, não está? Tá, no avesso. O que o ser humano... Depois, olha, a gente diz isso porque a gente está vivendo isso no Brasil... que deu um boom em 2018, né? Nessa última eleição, na eleição de 2018, e continuou um pouco nessa de 2022. Mas os outros países já estavam vivendo essa transformação, não é? Sim. A gente está falando de uma região no planeta que só tem pouco mais de 500 anos de história. É verdade. Então, comparar isso com mais de 5 mil anos de um povo se desenvolvendo na Europa, no Oriente, Extremo Oriente, bobagem, né? Então, assim, para nós, tudo é muito novo. Tudo ainda é um assombro, né? A gente não sabe lidar com muitas coisas. Quando a gente fala, por exemplo, dentro da minha área, que é teologia, e a gente estuda esses fenômenos, sobretudo do sequestro do discurso religioso dentro do campo político. Isso ainda é, o uso por e o incrível, abuso.
por incrível que pareça, no Ocidente isso é muito novo. Mas na Europa, por exemplo, assim, né? E no Oriente, já é algo assim, já muito depurado, né? Já muito. O Oriente, principalmente, ele não separa muito os países do Oriente, principalmente o Oriente Médio. Exatamente. Vamos falar do Oriente Médio, não o Extremo Oriente, que é Japão, China. Eles não separam política de religião, né? Não é. Tanto é que os países árabes, por exemplo, eles entendem a sua democracia, vamos colocar dessa maneira, de forma teocrática. Eles entendem dessa maneira, né? Então as leis, os estatutos, a formatação do Estado árabe, ele é integralmente pautado no sistema de fé e crença deles. A gente teve agora a Copa do Mundo recentemente, em que o álcool foi totalmente proibido, né? Por conta da religião. Então, assim, isso, olha só para você ver, isso já acontece há anos, há séculos, né? No Oriente, no mundo árabe. Então, para nós ainda há um assombro, né? E o chefe maior é o chefe religioso. Exatamente. Indicado por Deus, por Alá, no caso. Exatamente. Né? Então, mas assim, ainda assim... O que aconteceu aqui, bichinho? O que está acontecendo na cabeça dos outros aqui? Então, a gente tem um fenômeno, dentro da teologia a gente estuda muito isso, que é a migração do sagrado, né? Então, quando o sagrado ele sai do campo da esfera eclesiástica ou religiosa, de um modo geral, independente da religião, e ele migra para dentro dos fenômenos sociais. Então, você começa a buscar uma ideia salvífica, ou um mundo idealizado através de outros mecanismos que o Estado vem para te apresentar. E a política acaba sendo uma dessas apresentações. Para o cidadão que está lá, né? Ele já é desamparado socialmente falando. Ele já tem uma vida social totalmente desigual em várias esferas, em várias camadas. Então, o que o Estado entendeu? O Estado entendeu assim, olha, esse discurso ele casa muito bem dentro da religiosidade. Então, se eu me apropriar desse discurso, eu acabo tendo as grandes massas também. Usando Deus para isso. Exatamente. Usando a fé das pessoas para isso. Usando a fé das... E olha que isso não é novo do ponto de vista político, né? Isso que eu ia falar. Thomas Hobbes ele vai escrever um livro em 1650 chamado O Leviatã, né? Um Estado político, eclesiástico e afim, onde ele já, em 1650, veja você, Guaratinguetá tinha pouquíssimos anos de existência. Thomas Hobbes já estava escrevendo esse tratado mostrando o perigo que é transformar o Estado num grande Deus, né? É o que a gente chama na teologia, por exemplo, dessa migração do sagrado. Então, agora o Estado se torna esse Deus quase personificado e salvífico, né? Transformar o Estado em Deus. O comunismo tentou fazer isso, né? Sim, vários segmentos. Mas é engraçado que o comunismo tentou fazer isso, mas o comunismo é ateu. De certa maneira. Ou seja, não existe Deus. Eu sou o Deus, o Estado é o Deus. O Estado faz a distribuição. Sim. Você pega, por exemplo, dentro da... a ideia do Estado laico é essa, né? A gênese da ideia do Estado laico seria essa. Mas aí você tem... Por exemplo, nós já tivemos aqui no Brasil um Estado confessional. E uma política laica, mas um Estado confessional, né? Que era o princípio, quando o catolicismo era predominante no país, né? Na fundação do país. Então você tinha um Estado que ele era um Estado confessional, um Estado católico. E o cristianismo andava, né? Exatamente. E você tinha a política acontecendo independente disso, sem uma certa interferência em algumas partes. Né? Depois a gente vai ter alguns conflitos, a ideia de separação igreja e Estado, por exemplo. Isso era usado muito nas monarquias na Europa, né? Isso, que o rei era um indicado de Deus e o grande cardeal... Por exemplo, o rei Henrique VIII, ele rompeu com a igreja justamente por conta disso. Ele acabou sendo um Estado religioso depois da Inglaterra, porque ele queria casar novamente, a igreja não dava divórcio. Não dava divórcio para ele. Então tá bom. Eu separo. Foi aí o início da igreja anglicana. Foi com Henrique VIII. E agora, a França também teve um cardeal dos infernos, não? Sim. Cardeal Richelieu.
se não me engano o nome dele. A França sempre foi um caso à parte nesse sentido de política, Estado e igreja, né? Tudo misturado. 1789 foi o grande estopim da Mas Revolução. nós temos que passar por isso, né, Tiago? Eu assim, Neuza, eu acredito o seguinte, se você não vivenciar as experiências, você não aprende com as questões, né? Muito dessas questões que hoje está se tornando debate, está no campo do debate, no Brasil era apenas uma especulação teórica. Verdade. Era presente só na literatura, nas academias e afins. Então, assim, eu vejo com muita felicidade essa questão do debate estar sendo, né, fomentado hoje. Até que ponto? Qual é o limite entre política e religião? O sequestro do discurso da religião pela política e vice-versa. Eu acho isso saudável no ponto de vista de tirar a coisa do campo teórico, da academia, e vivenciar. E colocar na carne mesmo, para você começar a sentir. Vamos ver como é que é essa história. Vamos ver como é que é, porque hoje, para a gente, nós somos contemporâneos desse fenômeno acontecer. Mas os nossos jovens, os nossos adolescentes, daqui a 30, 40 anos, vão estar discutindo o que a gente está falando agora aqui, de maneira mais saudável, porque as coisas já foram detonadas. Hoje ainda está na base da borrada, desculpa, mas é isso aí. Do goela abaixo, né? Do goela abaixo. Não, é assim. É como uma pesquisa. Você é pesquisador, sabe bem disso. Tese, antítese e síntese, né? Você vai de um radical no outro para achar um meio termo. Para começar uma nova tese, né? Esse é o ciclo. Por falar em pesquisa, uma curiosidade, você já foi seminarista, Victor? Não. Por que você estudou teologia? Na verdade, eu queria fazer filosofia na época. E eu até prestei, deu certo e tal, mas teve poucas pessoas pro curso, o curso acabou não abrindo e pintou a teologia no meio do caminho. E eu fui e cursei o bacharelado, né? Mas então, assim, tá entrelaçado, tá junto. Eu nunca me propus, assim, a entrar para esse campo, né, do seminário ou coisa nesse sentido, porque eu nunca me achei, como eu posso dizer, capacitado para tal, como se fosse um chamado, assim, sabe, divino. Assim, precisa ter, né? Precisa. É um campo sacerdotal muito bonito, por sinal. E você sente a inclinação natural para aquilo, uma coisa que eu não sentia, por exemplo. Agora, por outro lado, eu sempre tive essa inclinação para o lado do ensino. Essa facilidade de comunicar informações complexas, por exemplo, de maneira fácil e tranquila, assim, é natural. Então eu olhei e falei, não, acho que é melhor eu ensinar. Eu ensinar. E você dá aula? Eu já dei aula de teologia no Instituto Batista aqui em Guaratinguetá. Hoje eu não leciono mais. Não? Não. Por hora eu não estou mais lecionando. Mas lecionei por alguns anos teologia. E a pesquisa? Onde é que entra a sua pesquisa? Então, qual é a sua nova pesquisa? É que assim, dentro da teologia tem uma disciplina nós chamamos de antropologia da religião. E a antropologia da religião é justamente isso que eu mencionei. Ela estuda fenômenos sociais como formas de religiosidade. Porque para a teologia acadêmica, religião ela não é apenas as formas tradicionais de religião como nós compreendemos. Nós entendemos que diversos fenômenos sociais também são formas de religiosidade, porque tem a mesma estrutura, a mesma simbologia, as mesmas estruturas arquétipas, iconográficas e afins. Então a gente estuda esses fenômenos como forma de religiosidade. Posso te dar um exemplo. O fanatismo da torcida de futebol, por exemplo. Aquilo é uma religião. Para eles você tem um líder, você tem cânticos, você tem forma de se vestir, você tem uma forma introdutória de pertencimento àquele grupo. Então você tem todas as estruturas de aceitação, iniciação, rito, participação de uma religião. Olha só para você ver. Então eu estou mencionando só o fanatismo lá. E você tem isso também na política, você tem isso em vários campos. Então a gente estuda isso. Eu peguei essa linha de pesquisa e comecei a estudar a história de Guaratinguetá, desde a sua fundação, procurando entender como que esse fenômeno ele foi formatando a nossa tradição, a nossa cultura, o nosso pensamento, foi desenvolvendo a nossa história de modo geral, e daí eu não parei mais. Isso foi desde
2010, 9, 10, por aí. Então já faz mais de 10 anos, 13 anos que Isso. você está pesquisando Guaratinguetá. Isso. Aí em 2016 eu fui convidado pelo amigo Apolo para participar do movimento na cidade chamado Saguar, que era a Sociedade Artística Guaratinguetaense, para contribuir com as minhas pesquisas, meus estudos, assim, através de palestras e afins. E foi quando eu intensifiquei ainda mais essas ações na questão dos estudos relacionados à história de Guaratinguetá. E eu gosto de frisar isso, deixar bem claro, que é dentro da minha área de formação, dos fenômenos sociais, da antropologia, da religião, porque é a minha formação, né? Meu campo de E você pretende publicar essa pesquisa? Então, eu já tenho um vasto material reunido, só que ele já estava para, assim, vésperas de publicação. Mas ele ficou muito grande. Eu imagino. E aí eu fui aconselhado a dividi-lo em volumes. Então eu dividi em volumes, agora eu estou formatando, né? Ajeitando direitinho os volumes, que é Guaratinguetá no Reino Unido, Portugal, Brasil, Algarves, Guaratinguetá no Império e período regencial e Guaratinguetá na República. Então eu pego tudo que eu consegui desde 1628 por aí e vou até 1945. Onde é que você foi pesquisar? Porque pesquisador é quase um arqueólogo. Assim, nós temos como que eu posso dizer? Uma confraria de pesquisadores, né? Se ajuda. E eu tive muitos amigos, conhecidos, assim, que moram fora do país, inclusive. E a grande maioria deles conseguiu reunir muita documentação de Guaratinguetá que está fora do país, né? E agora está com você? Me mandaram. Inclusive, recentemente, nós perdemos a grande doutora de Portugal, que é a Alice Lázaro, faleceu, e eu estava já num processo de uma pesquisa com ela. Que pena. Ela me mandou muitas coisas, e a gente estava já com uma reunião agendada via Zoom para fazer um fechamento de algumas informações. Infelizmente, na semana ela faleceu. Hoje nós estamos aí, acho que uns 60 dias, mais ou menos, do seu falecimento. Que pena. É uma pena. Mas, assim, muitas das documentações eu consegui... E muita curiosidade você achou nisso? Coisas que ninguém sabe de Guará, da história, porque Guará é muito antiga, né? 300 e tantos anos, quase 400 anos. 100 anos do descobrimento do Brasil para a fundação de Guaratinguetá é pouco tempo. Pouquíssimo tempo. Né? A gente tem que entender que, por exemplo, o desenvolvimento do comércio, das estruturas sociais naquele período era muito mais lento do que hoje. Hoje é rapidíssimo. Por exemplo, a própria questão da imagem de Aparecida, né? Descobriram dia 12 de outubro de 1717, segundo os documentos. A gente imagina que no dia 13 já estava um furdúncio aqui. E não era assim. Não era. Não foi assim. Demorou-se aproximadamente 10 anos para a coisa pegar né, o que pegou. Porque era uma tradição apenas assim, olha, aconteceu, viu? Você viu? Então, assim... Não tinha WhatsApp. Não tinha. Até essa informação chegar no clero presente no Brasil, atravessar o Atlântico, chegar no Vaticano, comunicar, montar uma comissão, para vir para cá, olhar, falar, não, realmente, vamos... Que é o mesmo sistema até hoje, né? Navio, né? Então, assim, e é a vela ainda. Depende do vento. Exatamente. Então, assim, foi um processo que demorou muito tempo. Então, Você sabe que eu vendo aquela novela que foi feita, né, sobre o descobrimento de Nossa Senhora Aparecida, foi feita uma novela, né? Focada aqui em Guaratinguetá. Então o sujeito saía, ia no Porto do Itaguaçu ali e voltava no mesmo dia. Ele ia a cavalo, gente. Tudo bem, não é tão longe, mas mesmo assim, demorava um tempinho para chegar lá e voltar. O Rio Paraíba era imenso, né? Val da Luz, era mato. Então, as crianças olham hoje e pensam, falam, pá, não teve nada disso. Não teve nada disso. E aí você tem, por exemplo... O tamanho de Guará. Uma vez a Luiz Pazinho falou para mim que Guará era imenso, que pegava de Pinda até Barra do Piraí.
Isso, exatamente. Olha só isso, o tamanho de Guaratinguetá. Márcio Arezzi assistindo. Um abraço, Márcio. Um grande prazer. Bom, olha só. Você tem ali... O Portugal ele faz um acordo comercial com a Inglaterra, mas acaba sendo um grande desastre político esse acordo. E Portugal, então, tem a sua economia, começa a ficar decadente. Nesse mesmo período, começam a chegar as informações das descobertas de ouro aqui no Brasil. A Europa, quando escuta isso, vê nessas descobertas uma grande oportunidade de sanar essa crise econômica. E aí, quem descobre essas minas? Os paulistas, que ainda não eram os paulistas, né? Não tinha São Paulo, tinha Vila de São Vicente. E os guaratinguetaenses estão no meio. Eles estão no meio, eles estão descobrindo as... Então é eles que desbravam as terras, descobrem as minas, está todo mundo misturado ali. Junto. Já no final do século XVIII, não, no início, final do século XVII, início do XVIII, começa a chegar o pessoal de Portugal, sobretudo, e o povo vindo das regiões norte e nordeste do Brasil para a região das minas, para explorar as minas. Os paulistas, então, recorrem à corte e falam assim, olha, nós descobrimos as terras e as minas, então a gente quer o monopólio sobre a coisa. Porque pulou de 6 mil pessoas trabalhando nas minas, inclusive guaratinguetaense, para 30 mil pessoas. Muita gente. Muita pessoa. Então, entre 1697 a 1699, tem uma crise alimentícia, inclusive. Olha só. E Guará começa a se figurar muito grande no comércio de beira de estrada, por exemplo, em razão disso. E começa um comércio de beira de estrada muito forte. E aí, o que acontece? Quando São Paulo começa, os paulistas, né, começam a reivindicar as terras e as minas, ao menos o monopólio, não para tomar. Como eram portugueses, eu mando aqui. Eram portugueses, a corte passa a mão. E aí os paulistas falam assim, então nós vamos considerar eles invasores de nossas terras, vamos chamá-los de emboabas. Aí surge o termo pejorativo emboabas, porque eles usavam botas. E os paulistas não, né? E aí, em 1700 Emboabas é bota? Galos, pés de penas aplumadas, uma coisa nesse sentido, né? Porque eram umas botas volumosas. Assim. Sei. Então eles falavam que era... Volta. Caiu um pouquinho a nossa internet aqui, mas já estamos de volta, viu, gente? É sempre assim, tá? Tá um horror, internet brasileira. Depois vem falar de 5G. Nós estamos lá no Emboaba ainda, nos invasores. Então, o que acontece? Os guaratinguetaenses estão envolvidos nisso. Em 1707, estoura a guerra. Como você diz guaratinguetaense? Por quê? Mas nem existia guaratinguetaense. Não, já existia. Como já existia Guaratinguetá? Já existia a vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, na Guerra dos Emboabas. Na Guerra dos Emboabas já existia. A guerra é em 1707 até 1709. Isso. E aí os guaratinguetaenses estão lá batalhando na guerra. E já se chamava Vila de Guaratinguetá, certo? Isso. E aí o que acontece? Eles estão na guerra e tem o grande estopim da guerra que é chamado Capão da Traição. Então Manuel de Borba Gato arma uma emboscada contra os emboabas, que era liderado por Manuel Nunes Viana. Só que haviam espiões dos emboabas infiltrados no meio dos paulistas. Um deles residia em Guaratinguetá. Traidor. Era Domingos Gonçalves Cândido. E ele denunciou que os paulistas que passaram por Guaratinguetá estavam armando essa emboscada contra os emboabas. Eles são pegos, e cercados, eles aceitam um acordo de rendição. Eles entregam as armas e quando eles entregam, eles são traídos pelos emboabas e todos são assassinados. Essa notícia chega, então, com os paulistas e Amador Bueno, então, reúne uma tropa de aproximadamente 5 mil homens aqui em Guaratinguetá e marcham daqui para a região chamada Campos Novos ou Rio Novo, algo nesse sentido. Para então tentar retomar as minas novamente das mãos dos emboabas. Minas Gerais. As minas aqui, do outro lado da Mantiqueira.
Aí Imagine, 5.000 homens naquela época em Guaratinguetá, subindo a Serra da Mantiqueira em trilha para batalhar. E aí o governador do reino, né, que ainda não era império, Antônio Albuquerque, então resolve vir até São Paulo. Quando ele chega na região de Guaratinguetá, ele tenta um acordo, aí os paulistas, os guaratinguetaenses não aceitam e afugentam ele daqui. Aí ele chega lá na corte e fala assim, olha, quer saber, vamos tentar apaziguar as coisas, vamos fundar as capitanias. Aí nasce Rio, São Paulo e Minas. Aí surge o grande problema, porque ele funda em 1711 as capitanias. Só que não bastava fundar as capitanias, você precisava dimensionar as fronteiras entre elas. E Guará pegava nas 3. Ela saía de São Paulo, Rio, Minas e voltava. O que a Câmara de Guaratinguetá em 1714 fez? Um decreto, fez um marco e levou até lá São João del Rei e fincou. Só que não existia São João del Rei. Era um pequeno povoadinho, resultado do acampamento de exploração das minas. São João del Rei? São João del Rei. Aí aquele povoado, ainda não era São João del Rei, porque eles vão fundar São João del Rei em decorrente disso. Eles olham aquele marco de Guaratinguetá e falam assim, olha, a guerra acabou faz pouco tempo, e pode acontecer de qualquer momento os paulistas quererem invadir de novo. Então vamos fazer o quê? Vamos arrancar o marco daqui e levar para o Alto do Caxambu. Era tal cerca, empurra a cerca para lá, empurra a cerca para cá. Aí surge São João del Rei, São João del Rei. 1714. Olha só. E aí quando o Antônio Albuquerque, que é o governador do reino, vai então oficialmente delimitar as fronteiras entre a capitania de São Paulo, a capitania das Minas Gerais e Rio de Janeiro, ele reconhece a do Alto do Caxambu como oficial para demarcar Guaratinguetá, que entrava até Paraty. Olha que só. Era a freguesia do Facão, Cunha, depois que se tornou Cunha. Depois que se tornou Cunha. Depois foi dando, né? Isso em 1714. 3 anos depois, em 1717, o Conde de Assumar, que ficava em Mariana, porque as terras de Guará iam até lá também, ele começa a ter um conflito interno, algumas revoltas internas. Nossa, as terras de Guará passaram Belo Horizonte, então? Aí ele começa a ter uns conflitos internos em Mariana. O que ele faz? Eu vou para Guaratinguetá resolver esse problema. Quando ele chega aqui em Guaratinguetá, 3 pescadores vão para o rio pescar para fazer um banquete para ele achar a imagem. Acha a imagem. Aí essa é a história. Essa é a história. Essa é a história. Esse é o pesquisador. Quem pesquisa sabe. Tá tudo entrelaçado, conectado. A gente brinca que a gente acha guaratinguetaense em tudo quanto é lugar. Né? O povo vai pelo lá, fala em português. Eu sou de Guará, sou de Guará. Até Ubatuba, né? Guaratuba, né? Guaratuba. Paraty era nossa. Bom, ultimamente fizeram uma pesquisa. E ultimamente, que eu digo depois dessa história dele, foi agora no século passado, em 80 ou 90, para quem queria que Bananal passasse para o Rio de Janeiro e Paraty passasse para São Paulo. O povo de Paraty não quis, não. O povo de Paraty não quis, não. Então fica lá para o Rio, porque Bananal está entranhado no estado do Coisa e Guará aqui. Mas, Tiago, me conta uma coisa. Eu vi nas suas publicações nessa época, vamos voltar um pouquinho na política, esses livros vão sair. Vão sair. Olha que beleza. É que é muita coisa. É muita coisa, eu estou fazendo como um presente para a cidade, né? Então, tanto é que vai ser em 3 volumes. Né? Presentão. Documentações que eu recebi de fora do país, né? Que então, maravilha. Assim, de pesquisadores e exploradores que tiveram no Brasil e passaram por aqui. Algumas informações que eu consegui na Espanha, por exemplo, sobre o período do café, que falam da região, automaticamente fala de Guaratinguetá, que era a 4ª maior riqueza do Brasil Império. Então, assim, é muita coisa e eu estou querendo fazer uma coisa bem didática, bem legal. Eu não quero que seja também algo maçante no sentido tal data, tal coisa, não. Eu quero transportar o nosso povo para aquele momento e ele lê e fala assim, nossa, eu vou adorar eu estou andando aqui na rua, que aconteceu isso. Olha, eu vou adorar ver isso. E agora, né, Atenas do Vale, Guará ficou como Atenas do Vale, né, com a escola normal, agora chegando mais perto da gente. Os fazendeiros mandavam suas filhas, seus filhos estudarem em Guaratinguetá, né, na escola normal, lá ali aliás, tem um livro ali
como é que é o nome dela? Da filha Maria Augusta. Da Maria Augusta. Nossa. Será que a minha prima Maria Augusta tem o nome de Maria Augusta? Bom, enfim, mandar. A minha esposa, boa tarde, meu amor, te amo, beijo. Tá ali, Daniela linda, Xavier. Daniela, tá aí, um abraço, Daniela. Tá ali também, eu não sei mexer com aquilo, deve ter mais gente lá. Deve ter mais gente. Escute uma coisa, Atenas do Vale, Atenas do Vale. Eu escuto há muito tempo, Guará já foi Atenas do Vale, agora é apenas do Vale. Sim. É apenas do Vale? É apenas do Vale em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, não só na questão cultural, industrial, infelizmente. Você é um crítico ferrenho, eu sei. Eu sou porque, assim, quando nós olhamos a potencialidade daquilo que nós somos, em termos de história, a matéria-prima que nós temos em mãos, e vemos a situação do qual nós nos encontramos, um legítimo guaratinguetaense diante disso não pode ficar quieto, né? Ou dizer, não, tá tudo bem. Não tá tudo bem, né? Como que você consegue equacionar uma cidade que foi pioneira, sobretudo, no jornal impresso, uma cidade que foi pioneira no Vale do Paraíba na cultura, uma cidade que já foi a quarta maior riqueza do Brasil Império, que participou da Guerra dos Emboabas, que foi a única das quatro vilas, no caso, que teve uma casa de fundição de ouro instituída pelo Império, porque o ouro passava por aqui, que teve aqui um corpo dos dragões do Império, instituído pelo próprio imperador, porque era um importante ponto de trânsito entre a corte e a capitania de São Paulo, né? E hoje nós temos aeronáutica, todo mundo fala, nossa, nós temos aeronáutica. Não, nós já tivemos aqui em 1752 muita coisa, o corpo dos dragões do Império, do Reino, enfim. Aí você olha para tudo isso e fala assim, aonde foi essa importância, né? Não tá casando as coisas, né? A gente acabou de falar da extensão das terras de Guará. Né? E, assim, então, quando você estuda, você começa a ter acesso à documentação e essas informações, é natural que você comece a se questionar onde foi que nós nos perdemos. É isso que eu ia te perguntar. Onde foi que a chave virou? O que aconteceu? Eu acredito, Neuza, como eu já... Ou isso é uma coisa natural da história, ou não é? Não é, porque teve cidades que se manteve. Ouro Preto, Vila Rica, no caso. Então, assim, teve cidades que conseguiram se manter. E cidades que surgiram depois da nossa. Será que, igual a esse traidor do Emboaba aí, não é? Será que nós continuamos a tradição dos traidores? A tradição dos traidores? Continuamos a nos trair, a nós mesmos. A nossa cultura, a nossa cidade. É complicado. Você pega, por exemplo, São José. Se você analisar São José é quase uma metrópole do Vale já. É uma metrópole. É uma metrópole do Vale. É uma mini São Paulo aqui no Vale do Paraíba. Nós temos 4 ou 5 capitais do país que tem menos habitantes. Exatamente. Do que São José. Então você pega todo o polo. Se você pegar o Parque Industrial de São José, ele já bateu no teto. Não cabe mais. Não cabe mais. Já empurrou Caçapava para lá, não cabe mais. Agora o que lhes restam é as regiões rurais e muito afastadas que não têm interesse industrial, tecnicamente falando. Fora as questões das leis ambientais. Exato. Então, assim, São José já bateu no teto. Se você cruzar, qualquer pessoa, não precisa ser guaratinguetaense que está nos acompanhando, se você cruzar aqui, né? Vamos pegar, sei lá, Barra Mansa para cá, até o final de Guaratinguetá, puxa vida, olha que depois adulta, a vastidão de terra que tem. Muita. Então, assim, o parque tecnológico industrial, para a gente poder ter em Guaratinguetá é imenso. Ainda tem espaço para isso. Tem muito espaço para esse tipo de desenvolvimento. Eu não vou entrar no mérito da questão, mas nós perdemos SESC no passado, você sabe muito bem. SESC. Nós perdemos uma universidade
Por política, viu, gente? Pela má política. Nós perdemos má vontade. Nós perdemos a transmissão do Carnaval pela Globo. Perdemos. Deixa eu contar. Passava na TV, gente. Você acredita nisso? Eu trabalhava na Globo, quando a Globo veio para Guaratinguetá, e eu morava em São José, era Globo mesmo, não era Vanguarda. Isso eu sou testemunha. Eu vim para Guaratinguetá com a equipe toda, na época era Solange Moraes, né? Viemos todos para Guaratinguetá e todo mundo atrás de mim, porque eu era daqui, conhecia todo mundo, e eu era produtora naquela época lá na TV. Então, é aquela pessoa, esse aqui é fulano de tal, isso, capaz a isso, é isso, vai lá. Perdemos isso. Perdemos, e foi 1 ano, 2, acabou. Perdemos muita coisa. É uma política mesquinha, não é? Da minha turma, do meu partido, que é partido. As coisas se transformaram em guetos, né, Nilza? Então, assim, aquela palavra que a gente gosta muito de usar, né, coletivo, vamos dizer assim, ela, na realidade, ela não tem uma aplicabilidade funcional, porque é o coletivo meu, e o coletivo seu, e o coletivo... Eu pertenço ao meu coletivo, você pertence ao seu. Eu estou achando o mundo muito chato por causa disso, Javier. Outra coisa que é um problema muito grave, que eu percebo, é transformar, por exemplo, agora a cultura, né, que é mais a minha área, transformar ela num produto. Um produto em que você produz com uma escala, um número de série, põe numa prateleira e espera que alguém vai lá comprar. Não dá certo. Não dá certo. Cultura não é isso. Eu bato nessa tecla. Cultura não é entretenimento. Cultura é um estado de consciência de um povo sobre a sua história, suas tradições e a sua gente. Entretenimento é o resultado. É o resultado disso. Então, assim, não adianta você ter uma lista completa de eventos. Isso são só eventos. Você entende? Então, o que você acha que a gente tem que fazer mais? Muito simples. Não precisa responder, mas se eu perguntar, se eu falar assim, Neuza, pensa aí num projeto cultural. Olha o problema crônico de Iguaná. Não de Iguaná, né? Pensa num projeto cultural que a gente possa fazer para a cidade. Inevitavelmente, você vai pensar em alguma coisa que esteja dentro desses 5 itens. Ou, sei lá, literatura, dança, música, teatro, artes cênicas, né? E artes em geral, pintura, escultura, etc. Só que todos esses itens dizem respeito ao campo do entretenimento cultural. É verdade. Por quê? Você tem uma classe muito pequena de pessoas que canta, que dança, que pinta, que escreve, que contracena, em detrimento de 120 mil habitantes que não fazem isso. E aí a cultura como um produto fica restrita apenas a um grupo que produz algo e um outro pequeno grupo menor ainda que consome esse algo. É verdade, não existe um hábito. Se eu sou um jovem de Guaratinguetá e eu não escrevo, eu não tenho o dom para pintura, desenho. Eu também não canto, também não toco nenhum instrumento. Bom, para as artes então nem se fale. O que esse jovem faz? Ele olha para os 5 itens que a gente categoriza como sendo cultura. Se eu não me encaixo em nada, logo eu não sou um agente cultural. Eu sou só um consumidor de quem tem o talento para fazer essas coisas. Como é que a gente muda isso? Levando as pessoas a entenderem que cultura é a forma de pensar, de comer, de vestir. Mas isso tem que começar na escola. É as suas tradições, é a tradição oral da sua casa, do seu pai, do seu avô, que você... Olha só, provavelmente você tem uma tradição na sua família em que determinada data do ano todo mundo se reunia. Certo. Tem. Isso é cultura. E isso é história. Isso é história. Porque tem elementos que faz com que você, ainda que hoje não se reúne mais, recordar os motivos que faziam você... Isso é cultura. Quando o papai era vivo, quando a mamãe era viva, quando a vovó, quando o vovô... Então, assim, isso é cultura também. Porque isso fala de uma tradição, de uma região em que você morava, e isso influenciava aquela determinada região, a sua família, tudo. Então, quando o cidadão ele entende que, por mais que ele não se encaixe dentro desses itens, ele também é um agente cultural por natureza, pelo que ele faz,
pelas suas tradições, aí você aumenta o contingente de participantes. Você sabe que você contando aí a história do Brasil, dessas guerras todas, e me veio à cabeça o seguinte, o americano tem muito orgulho dele mesmo. E eu assisti muito filme de Bang Bang, de faroeste, gosto de filmes de guerras assim. O Álamo, né? O Álamo, Lee Van Cleef, vocês não conhecem esse homem, ele já morreu faz tempo. Esse ainda está aí. Mas mostrava a sua história, mostrava a sua coisa. O brasileiro não tem esse hábito de mostrar a sua história e foi criado na cabeça de todos nós que português não vale nada, que português veio aqui, roubou a gente, assaltou, levou o ouro embora e foi embora e nós não fizemos nada com isso. Quer dizer, é um somenos de valorização muito grande. A gente não tem orgulho de ser brasileiro. Aí vem um qualquer aí, começa com essa fala de orgulho de ser brasileiro e o povo vai atrás. A gente, assim, não é orgulho, eu acho que a palavra correta seria identidade. Identidade. Falou, nós perdemos a nossa identidade. Perfeito. Né? O meu trabalho hoje, ele diz respeito a isso, ao resgate da nossa identidade. Né? Exatamente. É isso que eu procuro fazer, levar as pessoas a entenderem o quão grande nós somos, quão grande a nossa história é, o quão grande a participação de Guaratinguetá na história do Brasil foi significativa. A gente fala que nós tivemos um presidente da República assim como se fosse nada, duas vezes. Como se fosse uma curva assim na história. Você acredita, você consegue imaginar essa cena do conselheiro Rodrigues Alves deixando o palácio no Rio de Janeiro após o seu mandato, dirigindo-se na carruagem até a estação para pegar o trem rumo a Guaratinguetá. Você consegue imaginar os estudantes tirando os cavalos da carruagem, colocando a carruagem no ombro e conduzindo ele até a estação? Nossa, que emocionante foi isso. Foi isso que aconteceu. Estudantes. Os estudantes. Que normalmente são os críticos de tudo. Exatamente. Você adoravam. Consegue imaginar a multidão no Rio de Janeiro fazendo isso? Idolatrava o homem. Tirando os cavalos, ele vindo embora, encerrando o governo dele, assim. Então, assim, Guará sabe disso? Não sabe. Sabe? Então, assim, é esse espírito que eu procuro tentar resgatar nisso. Da nossa identidade. Mas escute, sim, eu acho isso, mas que tal transformar isso numa peça, por exemplo, num produto cultural, para que as pessoas possam ver isso? Exatamente. Né? Então, assim, Você é do livro, vai fazer um livro. Mas vamos fazer uma peça também? Vamos fazer Hoje em dia tudo é aqui, né? Tanto que nós estamos fazendo um programa agora com o telefone celular. Eu acredito nisso. Assim, você foi... Nossa, me emocionou isso. Você foi do rádio muitos anos. Você sabe o que é conexão humana. Né? Você sabe o que é você estar falando. E olha que você não era vista, era só microfone e ondas curtas. Você já deve ter tido inúmeras experiências da pessoa... A sua voz, a hora que eu estava ouvindo, aquela coisa, que não sei o quê. Você já viveu essas experiências? Já, amor. Então, cultura é isso. É conexão humana. É fazer igual essa emoção que você sentiu agora. Não foi uma emoção de uma história bonita, foi uma emoção de um conterrâneo seu. De um conterrâneo ali. Da sua casa, da sua terra. Então, assim, isso é identidade que a gente perdeu. Nós precisamos, então, assim, gente como você, para ir para a escola, para começar a contar essas histórias, para ver se as nossas crianças que não sabem... E por que eu falo de conexão? Eu acho que professor, hoje em dia, não fala, por exemplo, da Revolução de 64. Não conta a Revolução de 64. Não conta a Revolução de 32. Se conta uma coisa assim, en passant. Talvez porque não saiba direito também. Você pega 32, por exemplo. Eu gravei um videozinho, um reelzinho falando sobre isso. Você pega, a gente está aqui do lado da praça. Aí, ó, 1 ano depois da Revolução. Os guaratinguetaenses, que eram constitucionalistas e lutaram na guerra, estavam todos aqui ainda, os jovens. Aí foi ter umas comemorações no dia 8, não no dia 9, ou seja, um dia antes, aqui na praça. E tinha uma banda tocando no coreto. Então, um dos combatentes falou para a banda assim, toca a Marcha Paulista, que era o hino da Revolução.
Só que Getúlio tinha proibido de tocar. É. Ele proibiu de tocar e instituiu a polícia local como sendo a Polícia Federal. Como se fosse a do DOP. Tirou o prefeito daqui, colocou o Dr. Gama Rodrigues, que era de Lorena, não foi eleito, foi colocado por Getúlio aqui, porque era alinhado ao governo federal. E os mineiros, que eram chamados os friagens, porque veio de Minas, que era frio. Junto com os gaúchos que estavam na cidade e eram federalistas, ficavam caçoando dos paulistas, dos guaratinguetaenses, porque perderam a guerra. Perderam a guerra. E era porrada todo dia. Esses barzinhos assim na redondeza do largo aqui da praça. Largo do Rosário. Imagina, os caras de terno se rolando no chão. Né? Imagina. Então era isso. O que aconteceu? A banda foi tocar. Quando ela ameaçou tocar, os militares, né, federalistas que estavam entrincheirados na delegacia que ficava aqui na praça, atiraram, mataram 2 pessoas e feriram o ex-combatente, né? Então, assim, isso aconteceu aqui na praça, cara. Aqui, ó. Um ano depois da Revolução, os estudantes foram para cima dos federais e o espírito da Revolução voltou. E eles queriam destituir o prefeito que não foi legitimamente eleito, foi colocado pelo governo federal, que era um lourenço. Eles achavam uma afronta um forasteiro varguista comandar a cidade. E eu estou falando dos nossos estudantes, jovens que avós, bisavós, de muita gente que está aqui. Meu pai foi um deles. Então, assim, meu pai. Aí você tem na Segunda Guerra Mundial, por exemplo, os estudantes que tiveram, acho que eram meia hora de programação na rádio, na antiga Rádio Clube, né? E era a conexão que os estudantes faziam entre os familiares e os guaratinguetaenses que estavam na Itália, derrotando os nazistas. Né? Tem uma cidade na Itália que comemora todos os anos a tomada daquela cidade do Monte Castelo lá. Guaratinguetaenses, falando do Guarádigo, estava lá. E teve uma comemoração imensa, um desfile cívico com os pracinhos guaratinguetaenses retornando da Itália, da guerra, depois de derrotar os nazistas, gente. E foram recebidos no Arco do Triunfo, que foi construído na frente da Igreja Matriz. Aí voltamos lá atrás. Por que não valorizamos isso? Entendeu? É complicado. Hoje a gente tem um monumento, né? Os jovens que estão nos acompanhando, fica na rotatória da rodoviária. Ali tem um monumento com o nome de todos os guaratinguetaenses que lutaram na Segunda Guerra, né? Uma jovem perguntando aqui para nós. Tá lá. Então, assim... ali naquela rotatorinha da rodoviária. Assim, Deus, eu agradeço o convite. Eu que agradeço. Olha, para mim é uma honra. Olha lá, faz 50 minutos que nós estamos ouvindo. Nós estamos com plateia e está todo mundo de boca aberta ouvindo. Olha que delícia. Você vai voltar para contar mais. Com o maior prazer. Já deixo até aqui ao vivo falando que eu vou fazer o download desse. Pode fazer. Eu vou guardar com muito carinho. Eu que vou guardar. História também. Amém. Olha, Você tem história na cidade, você sabe, eu não preciso ficar falando. Não precisa disso. Você já participou de muitas coisas. É melhor não contar, não. Sabe, tem coisa que não pode contar. Melhor não. É melhor não. Eu tenho um projeto, assim, é um projeto embrionário ainda. Eu estou finalizando esse, mas eu quero fazer também, contar a história dos personagens, assim, do rádio. Ótimo. Você, o Valdemar. Que delícia. Valdemir, Barbosa. Deixa eu ver quem está vivo. Tem que ver quem está vivo, né, bem? Passa logo. Meu avô, por Passa exemplo. Logo. Meu avô, por exemplo, que também já partiu, foi muito amigo do Trigueirinho. Olha só, Trigueirinho. Eles tocavam Folia de Reis juntos, assim. Então, eu quero poder escrever, pegar testemunho. O seu dos Motas, seu avô, família de lá dos Motas? Não. Porque a minha é de lá. Meu avô é dos Friagem, é mineiro. É mineiro? É dos Friagem. É dos Friagem. Gostaram da história de Tiago Xavier? É isso aí. Está aí no Sintonia Viva, está no Facebook, está no Instagram, no meu, no dele. Você vai ouvir lá. Valorizando a nossa história, valorizando quem nós somos. É isso aí. E olha, eu não quero Guaratinguetá uma cidade dormitório, você quer? Não. A gente tem muitas coisas. Não são só 7 maravilhas, viu? Tem muito mais. Tem muito mais. E olha, precisamos somente... alguns ajustes, né? Porque uma cidade do futuro, ela tem que valorizar o seu passado, senão ela não sabe para onde ela vai.
Não é isso? A gente não pode ter a dimensão dos termos que a gente usa, né? A gente fala futuro, futuro pode ser tecnológico. Pode. Normalmente pensa-se nisso. nisso. Se eu te der um celular de última geração, pensa emprego. É futuro. Mas não significa que eu vou te dar uma vida no futuro. Né? Então... Menina, eu tenho medo dessa mulher chamada inteligência artificial, eu morro de medo dela. Já está preocupando demais. Está preocupando demais. Tiago Xavier, obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe. É um prazer. E vocês aí, nossos ouvintes, obrigado. Dona Cida Castro está aí também. Beijos a todos. Para quem não ouviu, vai lá no canal no YouTube, Sintonia Viva. Clica lá. Seja mais um, como que chama isso? Mais um internauta, mais um... Curte, compartilha. Inscritos. Obrigado. Inscreve. Tem que perguntar por jovem. Exatamente. Obrigado. Beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau.